Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também pela TV Unicinos. Hoje o nosso clube é sobre Érico Veríssimo, Clarissa. Camila Queu, boa tarde, tudo bem? Olá, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Boa tarde. Tudo certinho então para conversar sobre essa bela literatura aqui do Érico Veríssimo? Tudo tranquilo. Beleza. Vanessa Ores, boa tarde, tudo bem? Olá, Rodrigo, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo certo. Também estamos hoje aqui com Fernanda Schmidt, boa tarde, Fernanda. Oi, Rodrigo, tudo? Tudo, beleza? Hoje a gente comenta, então, Érico Veríssimo, Clarissa, mas antes, claro, de começar a falar sobre o livro, a gente sempre relembra, né, quem foi Érico Veríssimo, e esse momento agora aqui no Clube do Livro. Fica ligados. Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta em 17 de dezembro de 1905. Concluiu o ensino fundamental em Porto Alegre. De volta à cidade natal, empregou-se no comércio, foi bancário e sócio de uma farmácia. Em 1930, transferiu-se para a capital, onde, depois de trabalhar algum tempo como desenhista e de publicar alguns contos na imprensa local, empregou-se na Editora Globo, como secretário do departamento editorial. Para complementar seu salário, Veríssimo começou a traduzir livros do inglês para o português. Além disso, passou a colaborar para as edições dominicais dos jornais Diário de Notícias e Correio do Povo. Seu primeiro romance, Clarissa, foi publicado em 1933. Em 1938, Érico Veríssimo publicou sua primeira obra de repercussão nacional e internacional, Olhar os Lírios do Campo. Com o sucesso, os seus romances anteriores, como Caminhos Cruzados, Música ao Longe e Um Lugar ao Sol, ganharam notoriedade. Foi a partir de 1947 que Érico Veríssimo começou a escrever sua obra-prima, a trilogia O Tempo e o Vento. A ideia inicial do escritor era reunir 200 anos da história do Rio Grande do Sul em um único volume. No final foram 3, totalizando 2.200 páginas. O primeiro volume, O Continente, foi publicado em 1949. O Retrato, segundo volume, chegou às livrarias em 1951. O último, O Arquipélago, em 1962. Érico Veríssimo morreu em 1975, aos 69 anos de idade, vítima de um infarte. Esse é o Clube do Livro, então, por aqui na Unicinos FM, TV Unicinos também. A gente relembra sempre, né, Camila? O pessoal que quiser também conferir os nossos clubes, tem ali no YouTube. Pode conferir todos por ali, o canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Comecei a estar conversando um pouco, né, sobre esse trabalho aqui do Érico Veríssimo. Quero saber a opinião de vocês. Começa com Camila Queu. O que tu achou aí, Camila, da Clarissa? Eu sei que tu já leu outros livros do Érico também. O que tu achaste desse trabalho? Pois é, o próprio Clarissa eu já tinha lido outras vezes, né? E foi legal ter relido porque eu não lembrava muita coisa, assim. E realmente também já li várias outras coisas do Érico Veríssimo, gosto bastante do Érico, talvez também uma lembrança da minha adolescência, do que eu li na adolescência dele, né? O livro é um livro bonitinho, assim, delicado, né? Ele é infanto-juvenil, então traz bem, assim, as descobertas da Clarissa saindo da infância para a adolescência, né? Para pré-adolescência, né? Porque ela tem 13, tá fazendo 14 anos. É que na época também tinha outro conceito também, na verdade, né? A pessoa... Mas ela tava virando mocinha, né? Então, é legal, assim, porque ele chega a ser pueril, assim, muito inocente. Tem essa coisa da Clarissa ser muito inocente mesmo em relação à vida. E é legal esse despertar também dela, porque ela é uma menina que vem do interior para estudar na capital. Então, ela vem com essa ingenuidade, com essa coisa interiorana e se depara com uma capital que também não é uma metrópole, né? Mas, enfim, é a capital do nosso estado, Porto Alegre. E como ela vai fazendo essas descobertas e como essa inocência, e com essa inocência dela, ela se surpreende com as coisas que nem são tão absurdas assim, né? Mas é bonita essa passagem, assim, de tempo e de amadurecimento dela. Vanessa? Bom, o meu livro preferido é um livro do Érico Veríssimo, né? Que faz parte da trilogia O Tempo e o Vento, que é O Continente. Então eu gosto muito do tipo de escrita do Érico. E esse livro, o exemplo do que a Camila falou, é um livro que ele desperta muito essa parte sensível, assim, da descoberta realmente, como ela estava comentando, da Clarissa. E eu achei um livro que ele toca em vários momentos, né? Um livro bonito. E é uma leitura muito fácil de se fazer, né? Acho que para vocês também deve ter causado essa impressão, assim, de uma leitura rápida, apesar de ser bastante descritiva, né?
de trazer bastante detalhes, mas muito prazerosa. Essa foi a minha impressão. Fernanda Schmidt? Bom, vou repetir um pouco o que a Camila e a Vanessa já falaram, mas acho que é um livro basicamente sobre a inocência, né? Não só através da personagem da Clarissa, mas também através de outros personagens, como o Tonico e o Amaro ali, que também representam a inocência. E é um livro, assim, muito bom de ler. É um livro infanto-juvenil mesmo, assim, então... Ontem a gente até recomendou ele para uma ouvinte que queria presentear uma sobrinha de 14 anos. Eu acho que essa é a idade para ler, assim, que mostra bem essa transição, sobre essas descobertas. E é uma leitura bem fácil, assim, é rápido de ler, bem tranquilo. É legal que o nosso primeiro clube do livro da história aqui da rádio foi um livro do Érico Veríssimo, mas eu já tinha tido também outras experiências com o Érico, tinha lido o Incidente de Antares, ainda na adolescência. Eu lembro que eu fui muito ávido na leitura, porque tinha sido um seriado na Globo que tinha passado, que era baseado na obra. Eu fui ler porque eu gostei muito do seriado e quis observar o que ele tinha escrito, na verdade, né, a obra original, né, pro seriado. E eu lembro que eu avidamente li e gostei muito do Incidente de Antares. Tanto que, por ter gostado muito do Incidente de Antares, eu quis ler O Tempo e o Vento, eu quis ler O Continente, no caso, né? Depois o Retrato, o Arquipélago. E sempre eu fui muito, sabe, voraz na leitura do Érico Veríssimo. E o Clarissa é um livro que eu tinha começado a ler na época da minha infância, mas depois não terminei. E agora, relendo ele, e elas lendo ele até o final pela primeira vez, eu percebi que em alguns momentos assim, eu me lembrava, sabe, no fundo da memória, algumas coisas que tinha acontecido. E como eu li na época também, tipo, sei lá, uns 15, 16 anos, é curioso, sabe, lembrar um pouco também das experiências que tu tem, né? Eu, na verdade, um menino, né? A Clarissa, uma menina no livro, mas são experiências que a gente tem, às vezes, de saber algumas coisas que tu não sabia, ou tu conhecer, digamos, uma pessoa mais velha, que serve como exemplo, ou que não serve, na verdade. Então é sempre interessante ver isso, e acredito que alguma criança realmente de 14 anos, uma menina principalmente de 13, 14 anos que vai ler um livro como esse, talvez se pegue, ou talvez hoje em dia com 11, 12 anos, porque a coisa mudou um pouco, né? Hoje em dia o pessoal de 14 anos já é mais precoce. Já é mais precoce, já tá voando, né? Enquanto a Clarissa, ela realmente é muito ingênua, né? Isso que eu acho bonito, porque no Clube do Livro desse ano, a gente leu vários romances de formação, né? A gente leu um livro do Bukowski, que era um romance de formação, a gente leu o Fernando Sabino, que eram dois personagens masculinos. E com, claro, a vivência masculina de ser, né? E a Clarissa é bem diferente, porque é a vivência feminina. A vivência feminina dos anos 30 ainda, que era muito mais cuidada. Aquela criança que a tia sempre cuidava muito bem, né? Ficava sempre embaixo da asa. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ser com essas amizades. Tem que ficar em casa, não pode ir no cinema. Deus o livre ir no cinema, né? Só as fitas, acompanhada, né? As fitas eram muito problemáticas. Eu achei um livro muito gostoso de ler. Eu acho que é isso que o resultado final, sabe, dessa leitura da Clarissa é um livro gostoso de ler, é uma coisa bacana, assim, pra tu passar o tempo, e é bem legal, gostei bastante. Sabe que eu tenho o Incidente de Antares e o Tempo e o Vento, são dois livros que eu tenho ainda da Editora Globo. Que é essa aqui, ó. Que é essa que tu tem aí. Essa eu tenho essa edição também. Só que não é, eu não sei se é dessa coleção, mas é da Editora Globo. Ainda consegui pegar ali na minha adolescência essas edições. O Olhar e os Lírios do Campo foi o nosso primeiro clube do livro, né, Rodrigo? Sim, é verdade. E eu lembro que esse livro eu comprei em 97. Então isso eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E era uma coleção que a Editora Globo lançou, e é legal porque a gente sabe da história do Érico Veríssimo, que ele trabalhou na Editora Globo, né? Então, foi uma edição que a Editora Globo fez, que era com toda a bibliografia do Érico Veríssimo. Então tinha aquela coleção que podia fazer tudo bonitinho, assim, Eu não consegui fazer, infelizmente, na época não tinha mesada que deixasse comprar tanto livro assim, mas eu consegui pelo menos a Clarissa, os Incidente de Antares e os Tempo e o Vento, que sempre são bacanas de ter na coleção também. São clássicos. É verdade. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a personagem, né, da Clarissa. A Clarissa é a personagem, né, que pontua toda a história. Ainda tem uns momentos que o Amaro também, né, conta um pouco ali, é um pouco na visão do Amaro, mas muito é a Clarissa. Eu quero que vocês falem um pouquinho também sobre a personalidade dela, né, que eu acho que é o mais que tem aqui no livro é a personagem da Clarissa e aquelas descobertas que ela vai fazendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que também. Que tu tinha comentado ali sobre a coisa da mulher, assim, eu acho que o Érico narra muito bem a visão a partir de uma visão feminina, né, das coisas, assim. Então, a Clarissa, eu vejo ela como uma pessoa muito curiosa e muito questionadora também, assim. Tipo, por que eu tenho que ir na aula? Mas ela vai e faz, assim. É uma menina inocente que obedece ali os conselhos da tia, mas também questiona, meio que na dela, mas ela se questiona das coisas, né? E ela vive um mundo tão particular, assim, de ficar observando os vizinhos,
ali os hóspedes, de definir a personalidade de cada um, assim. Então, acho que é uma personagem bem introspectiva, né? Que fica sempre observando, analisando. Eu acho que o Érico também mostra muito bem isso, né? Através das descrições dele. Sabe que eu ficava imaginando muito, assim, por ela 13 anos, mas ainda é muito nova para sair da casa dos pais do interior, de viver em outra realidade, viver numa estância onde tinha contato com os animais, e para ir viver na capital, né? O livro ele não fala Porto Alegre, mas a gente dá a entender que é realmente Porto Alegre em questão. E ela vai para casa da pensão da tia, onde ela convive com muitos adultos também, né? E todo mundo dá atenção para ela. Só que imagina, o contato que ela tem são com as colegas ali, ou com as más companhias, segundo a tia, que são meninas como a Dudu, por exemplo, que já era mais esperta, já sabia das coisas e já até... tinha namorado. Já tinha namorado e já tinha descoberto as coisas um pouquinho mais cedo. E falava até pra Clarice, como é que tu não sabe isso? Né? Então, e eu acho bonito, assim, toda essa questão da Clarissa, porque, imagina, ficar longe dos pais, né? Tem toda a questão da saudade, em alguns momentos ela lê as cartas, ela quer escrever também para eles, e ela tá ali, acho que com força, assim, pra conseguir... E na escola ela reclamava de cantar o hino todo dia, eu até comentei isso com a minha mãe, e ela falou, mas na minha época eu cantava o hino todo santo dia, então eu chegava na escola, cantava o hino. Então, pra gente ver isso se perpetuou, acho que por muito tempo ainda, né, nas escolas. E de tudo, assim, de dar vontade de colocar um salto alto. Acho que todas nós passamos por isso. Então, tem coisas, acho que assim, a transição da adolescência, da infância para adolescência, ou da pré-adolescência para adolescência, ela é bastante peculiar e apesar de serem épocas distintas, tem muita coisa que é parecida, assim, ainda, né? Ou da gente se dar conta que, bom, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas por exemplo, ela vê um casal que estava traindo, a esposa traindo o marido. Como isso, sabe? Então, assim, a gente começa a ver que as coisas não são tão doces ou românticas como a gente pensa. Imagina ainda mais naquele tempo, né? Que o romantismo deveria ser muito maior da cidade, que era a cidade grande, mas não é o que é comparada hoje, uma grande metrópole, né? Vamos fazer um intervalo agora, então, aqui no Clube do Livro. Depois a gente retorna para falar um pouco sobre, né, a história mesmo da Clarissa, né? Aquele resumo clássico, né, de que o Clarissa, do Érico Veríssimo, fala. Então a gente já volta aqui com o Clube do Livro, na TV Unicinos, Unicinos FM.